Mais uma aula especial para você. Nós vamos falar aqui da chamada matriz hessiana. Prof, como é a matriz hessiana? Ela é definida da seguinte maneira. Você coloca um H de hessiana, também aqui H de xi, vai depender do x e do y aqui. E a minha matriz aqui hessiana de segunda ordem, ela é feita da seguinte maneira. Aqui, ó, na diagonal principal, não esqueça, diagonal principal e bem aqui, diagonal secundária. Aqui na diagonal principal, você vai colocar as derivadas parciais de segunda ordem, da seguinte maneira. Olha, o que você derivou em relação a x, deriva novamente em relação a x. É essa simbologia aqui. O que você derivou em relação a y, derive novamente em relação a y. E na diagonal secundária, é uma derivada de segunda ordem, mas mista, da seguinte maneira, sempre da direita para a esquerda. O que você derivou em relação a x, derive agora em relação a y. E aqui, o que você derivou em relação a y, derive em relação a x. Ah, prof, é muito difícil isso aqui. Não é não. Venha cá. Obter, olha o exercício aqui, obter a matriz e a função hessiana. Preste atenção. A matriz hessiana é essa aqui. O que é a função hessiana? É o determinante dessa matriz. Recorde que isso aqui é uma matriz de ordem 2. Professor, como é que calcula o determinante de uma matriz de segunda ordem? Não esqueça, diagonal principal, a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Diagonal principal menos diagonal secundária. Já já a gente volta nessa situação. Para você começar a obter a sua matriz hessiana, você tem que calcular primeiro um conselho. Acha o vetor gradiente. Mas, Mura, por que o vetor gradiente? Porque o vetor gradiente é formado pelas derivadas parciais em relação a x e em relação a y. E a partir dele a gente olha e faz a segunda derivada. É assim, ó. Aqui eu tenho uma função x a segunda mais y a terceira. Você vai obter, o tio vai escrever aqui. Vamos obter aqui, ó, o vetor. Vamos obter o vetor gradiente. Como é que eu faço para obter o vetor gradiente? Lembra? Você faz assim, ó. O meu vetor gradiente da minha função aqui, em um ponto xy, ele é formado pela derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Você vai fazer assim, ó. Vai derivar em relação a x e vai derivar em relação a y. Não esqueça que essa simbologia aqui é a derivada parcial da função em relação a x e da função em relação a y. Então, primeiro, deixa eu anotar aqui. Não esqueça, você primeiro, vou até marcar aqui que é uma informação importante. Guarde aí no seu coração, na sua alma. Primeiro você começa pelo vetor gradiente, que é a derivada da função em relação a x e a derivada em relação a y. Vou colocar aqui esse nosso vetor gradiente e aí você vai ter o seguinte, ó. Vem cá, me ajuda. Vamos derivar minha função em relação a x. Quando você deriva isso aqui em relação a x, derivada de x a segunda é 2x. E o y você só repete, y a terceira. Agora eu vou derivar em relação a y. Derivada em relação a y, esse cara aqui ó, vai para frente, diminui uma unidade. Vai ficar assim, 3x a segunda, y a segunda. Ah, legal, prof. Eu já sei achar o vetor gradiente. E agora? Agora a gente monta a matriz hessiana. Mas como, prof? Assim, ó. Você vai chegar aqui, ó, h de x e y e vai colocar da seguinte maneira, bem aqui, a nossa matriz. Recorde que isso aqui, ó, é a minha derivada em relação a x. Esse aqui você pode até pensar naquela simbologia, ó. É a derivada de f em relação a x. E aqui a derivada de f em relação a y. Essa simbologia é equivalente a essa aqui, tem a mesma ideia, né? Então, aqui sempre tem um xy escondido, tá? Então, bem aqui, ó, é a mesma ideia que você tem. Como eu quero agora aqui a segunda derivada, eu só olho para cá, porque a segunda derivada é a derivada da derivada.
E o vetor gradiente, ele é a primeira derivada, por isso que eu estou dizendo, calcule primeiro o vetor gradiente. E após você obter o vetor gradiente, você vai agora derivar. Vamos lá? É aqui, ó, esse primeiro elemento. Opa, prof, é a segunda derivada. Mas é a segunda derivada em relação a quem? A x. O que isso quer dizer? O que eu derivei em relação a x, derive novamente em relação a x. Vamos derivar esse aqui em relação a x? Derivada de x é 1. 1 vezes 2 é 2. E y a terceira. Então, olha aí. Legal, bacana. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Agora, vem cá. Vamos fazer logo esse aqui? Um conselho. Faça logo a diagonal principal. Porque a diagonal principal é assim. O que eu derivei em relação a x, derivo de novo em relação a x. O que eu derivei em relação a y, derive de novo em relação a y. Vamos derivar esse aqui em relação a y. 2 vai para frente, vai ficar 6x a segunda y. Ah, legal. E agora? Agora você vai fazer a derivada mista. Você faz assim. O que você derivou em relação a x, sempre da direita para a esquerda, o seu raciocínio. O que você derivou em relação a x, derive em relação a y. Ei, o que eu derivei em relação aqui a x, eu vou derivar em relação a y. Derivando, esse aqui, ó, número 3 vai para frente, 3 vezes 2, 6, e diminui uma unidade. Vai ficar 6xy a segunda. Fechar bem aqui. E agora aqui, o que eu derivei, aqui ó, o que eu derivei em relação a y, vou derivar agora em relação a x. O que eu derivei em relação a y, vou derivar em relação a x. Deriva aqui, x a segunda, 2x vezes 3 vai dar 6xy a segunda. Agora, isso aqui, qual o nome disso aqui? Isso aqui é a nossa matriz hessiana. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, você acabou de obter a matriz hessiana. Então, bem aqui eu tenho a matriz hessiana. E, Mura, e quem é o meu hessiano? Quem é a minha função hessiana? A função hessiana é o determinante disso aqui. Quando você acha o determinante dessa matriz aqui, eu vou chamar aqui, ó, det. Esse det é o determinante de H. Vou colocar assim, ó. Quem é o determinante de H? Diagonal principal. Diagonal principal. Aqui já respondi uma das situações, viu? A primeira pergunta é obter a matriz hessiana. Tá aqui, essa é a resposta. Acabou. A segunda pergunta é a função hessiana. E o que é a função hessiana? É o determinante dessa matriz. Como é que eu faço o determinante? Diagonal principal, esse por esse aqui, ó, menos os elementos da diagonal secundária, você multiplicando. Diagonal principal menos diagonal secundária. 6xy a segunda vezes 6xy a segunda. E aí o det de H, que é a chamada função hessiana, será 2 vezes 6, 12, x a segunda y, conserva a base, somos expoente. Cuidado aqui, viu? Que é 1, aqui é 3. 1 mais 3 vai dar 4. Menos 6 vezes 6 vai dar 36. X vezes x a segunda. E bem aqui, y a segunda vezes y a segunda, y a quarta. Então, está aí, ó. E nesse caso, ainda é possível você fazer uma diferença aqui dos valores, fazer uma subtração, porque são semelhantes, ó. Esse é semelhante desse aqui. E aí você tem que o det vai ser quanto, meu det aqui? Det de H será 12 menos 36, menos 24, x a segunda, y a quarta. Essa aqui é a nossa resposta. Deixa eu repetir para vocês aqui. Primeira situação é você obter aqui a chamada matriz hessiana. E o que é a matriz hessiana? É aquela matriz onde na diagonal principal será formado pela derivada de segunda ordem. Na diagonal secundária é a derivada de segunda ordem, mas a mista. Assim, o que você derivou em relação a x, derive novamente em relação a x. O que você derivou em relação a y, derive em relação a y novamente. E aqui é cruzado. O que eu derivei em relação a x vai derivar em relação a y.
E o que eu derivei em relação a y, derive em relação a x. Não vai esquecer disso. Aí eu coloquei uma situação aqui. Eu tenho essa função, x à segunda, y à terceira. E eu quero obter a matriz hessiana. Aí você primeiro começa pelo vetor gradiente. Você deriva em relação a x, 2xy à terceira. Deriva aqui o y, 3, o x repete, né? X à segunda, y à segunda. E a partir daqui surge a ideia de você fazer a segunda derivada. Por que o vetor gradiente é importante? Porque ele é a nossa primeira derivada. Então, você faz aqui a primeira derivada, que a partir daqui eu olho e calculo a segunda derivada. Aí eu fiz assim, o que eu derivei em relação a x, deriva de novo em relação a x. Aqui derivada de x é 1, ficou 2y na terceira. Aqui, o que eu derivei em relação a y, deriva novamente em relação a y. E aí você vai ter 6x à segunda y. Aqui é misto. O que eu derivei em relação aqui, o que eu derivei em relação a x, deriva agora em relação a y. E aqui o que eu derivei em relação a y, em relação a x. Isso é chamado matriz o quê? Hessiana. O determinante é chamado de função hessiana ou hessiano. Esse determinante aqui, como é o determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Essa multiplicação aqui da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Aí eu fiz aqui, ó, esse por esse menos esse por esse. Aqui ficou 2 vezes 6, 12. Aqui y na terceira, y na quarta. Conserva a base, somos expoentes. Aqui mesmo esquema. Aqui eu fiz assim, 6 vezes 6, 36. X vezes x à segunda, y à segunda vezes y segunda, y à quarta. Como esse é semelhante a esse aqui, eu conservei aqui, ó, essa parte literal e subtraí 12 menos 36 menos 24. Pode acontecer na questão que ele peça um valor numérico, ou seja, eu posso pedir assim, calcule o hessiano de 1 e 2. O que é que você faz, o hessiano de 1 e 2? Você pode achar o determinante aqui e substituir. Tá bom? Então, quando você quer saber o hessiano, a função hessiana para 1 e 2, basta substituir aqui no final, tá bom? Então, não esqueça disso, isso é muito importante. Mura, por que é importante saber a matriz hessiana? Porque nosso objetivo é estudar valores máximos e valores mínimos de uma função, e você vai precisar saber o hessiano. Quer saber mais sobre essa situação de achar máximo e mínimo? Acompanhe, então, a próxima aula, que é Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.